A desclassificação automática quando devido ao transcurso do prazo previsto, que ocorrerá no final do período. Arquivo corrente, intermediário e permanente, assim como tudo na vida, tem começo, meio e fim. Não seria diferente com o ciclo de vida de um documento. Logo quando a empresa começa, a informação é gerada, chegando até a fase de arquivamento ou exclusão. O ciclo de vida dos arquivos por uma organização é dividido nas seguintes idades: corrente, intermediário e permanente. Não existe documento que seja menos ou mais importante. À medida que outros vão surgindo, depois do primeiro, eles não ficam velhos, mas sim ganham seu aspecto histórico, ainda que diminua o seu valor administrativo. Teoria das três idades. O ciclo vital do documento compreende três idades. A primeira é do arquivo corrente, nos quais se obriga o documento durante seu uso funcional. Administrativo, jurídico, seu trâmite legal, sua utilização ligada às razões pelas quais foram criadas. A segunda fase do arquivo intermediário é que tem os papéis já ultrapassaram seu prazo de validade jurídica e administrativa, mas ainda pode ser utilizado pelo produtor. Permanecerão em um arquivo que já centralizará papéis de vários órgãos, porém sem misturá-los ou confundi-los. Em regra, nesta fase é que os documentos serão submetidos à tabela de temporalidade, que determina os prazos de vigência e de vida dos papéis, segundo sua tipologia e função. Os documentos que restarem são de valor permanente, são os documentos históricos e arquivo corrente. Existem diversas definições para arquivo corrente. No entanto, esse conceito se resume a documentos de uso frequente. No entanto, cabe revelar o conceito de algumas entidades que se marcaram na arquivologia. De acordo com a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, documento corrente são documentos em curso ou que, mesmo sem movimentação, constitui objeto de consulta frequente. No dicionário de terminologia arquivística, podemos destacar características de remédio de certa forma à contextualização do tema e questão. Nessa citação, os arquivos correntes são denominados conjunto de documentos estritamente vinculados aos fins imediatos, para os quais foram produzidos ou recebidos, e que, mesmo cessado sua tramitação, se conserva junto aos órgãos produtores em razão da frequência com que são consultados. Também pode ser conceituado como conjunto de documentos estritamente vinculados ao objetivo imediato para os quais foram produzidos ou recebidos no cumprimento de atividade. Fim, atividade mesmo se conserva junto ao produtor em razão de sua vigência e da frequência com que são por eles consultados. Outros autores classificam o arquivo corrente como abrigo dos documentos durante seu uso funcional, administrativo, jurídico, seu trâmite legal, sua utilização ligada às ações pelas quais foram criados. Por fim, destacamos a definição do conceito de arquivo constituído de documentos em curso, de utilização constante para tomar decisões administrativas. Por fim, destacamos a definição que consiste em arquivo constituído de documento em curso, de utilização constante para tomar decisões nas administrações. No cumprimento de suas funções, o arquivo corrente quase sempre responde pela atividade de recebimento, registro, distribuição, movimentação e expedição do documento corrente, razão porque frequente que encontra na estrutura e organização das instituições, designação de órgão de protocolo e arquivo, comunicação e outra denominação similar. Conforme descrito anteriormente, podemos alocar essa área de trabalho em 5 domínios: A. Protocolo, recebimento, classificação, registro, movimentação. B. Expedição. C. Arquivamento, o processo de arquivar. D. Empréstimo e consulta. E. Destinação, arquivo intermediário. Os arquivos intermediários saem da primeira idade e passam a ser utilizados com menos frequência, mas devem ser mantidos devido ao seu valor probatório, legais e financeiro. A transferência equiparária administrativa para o depósito de arquivamento intermediário, ficando ali, serem recolhidos para guardar permanente até mesmo eliminados. Os documentos públicos são identificados como correntes intermediárias permanentes. Parágrafo 2. Considera os documentos intermediários aqueles que não sendo de uso corrente nos órgãos produtores por razão de interesse administrativo, aguarda a sua eliminação
O recolhimento para guarda permanente. Arquivo permanente é o conjunto de documentos oficializados, produzidos e recebidos por um governo, organização firme, que no decorrer de suas atividades são arquivadas, observadas para efeito de estufa. Conservado para os efeitos futuros. Com o passar do tempo, os arquivos vão perdendo sua função administrativa e ganhando mais valor histórico. O destino do arquivo consiste em passar por um processo de evolução que afasta cada vez mais seu antigo objetivo. Lembrando que este não assume mais a divisão de documento histórico e administrativo, seu processo de transformação é incessante. A função de arquivo permanente é reunir, conservar, arranjar e descrever a consulta de documentos que não são mais necessários rotineiramente para determinado órgão, mas que pode se tornar útil para fim administrativo histórico, pesquisa, etc. Abre-se então a terceiridade. A operação denominada recolhimento conduz os papéis a um local de preservação definitivo, os arquivos permanentes. A custódia não se restringe a velar pelo patrimônio documental, ultrapassar totalmente o uso primário. Existe o uso científico, social e cultural. O arquivo permanente, sendo reunido na reunião de arquivo corrente, recebe a documentação ordinária dos diferentes setores, que é assim em 2014. É, portanto, bem mais complexo que a do arquivo corrente intermediário. O objetivo da reunião do arquivo em geral, o órgão central, é torná-los acessíveis e colocar à disposição um repositório de experiência humana do passado, que só poderia ser útil caso armazenado de forma correta, de acordo com a Lei 8.159 de 1991. Os documentos são identificados como corrente, intermediário e permanente. Terceiro, consideram-se permanentes conjunto de documentos de valor probatório e informativo que deve ser definitivamente preservado, importando que os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Artigo 10, Lei 8.159 de 1991. Os arquivos permanentes podem ser divididos em 4 grupos. Arranjo, reunião de 4 documentos, descrição e publicação, documento para consulta e divulgação, conservação e proteção dos documentos, referência social. Lei 8.159 de 1991. Arquivo permanente pode ser dividido em 4 grupos. Arranjo, reunião, adequado ao documento, descrição, publicação, documentação para